Olá, alunos do Colégio Odécio Luque, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, vamos fazer a correção daquela lista de exercício das nossas atividades sobre juros, juros simples e juros compostos, ok? Então, o primeiro exercício que ficou era o exercício número 1, lá da página 178. O enunciado dizia o seguinte: Júlia aplicou R$ 600 com rendimento mensal de 3%. Então já vamos colocar esses dados aí para ficar mais fácil. Se ela aplicou, esse valor é o nosso capital inicial, aquele Czinho. Já vamos colocar aqui R$ 600. 600 só para a gente fazer o cálculo. E aí ela coloca com um rendimento mensal de 3%, ou seja, o nosso I, nossa taxa de juros, é 3% ao mês, ao AM aqui, ok? Como a gente já viu, para trabalhar dentro das fórmulas, a gente não usa em percentual, usa em decimal. Então, dividido 3 por 100, vai ficar 0,03 ao mês aí. Beleza? E aí, continuando o texto, a juros simples. Então, nosso sistema aí é de juros simples. Vou colocar só JS aqui. O montante relativo a essa aplicação será acreditado na sua conta após 6 meses. Então, a gente tem um tempo aí de aplicação, que é o T, né? De 6 meses. E a pergunta é: qual deve ser o valor creditado? Então, qual será este montante? Ok? Aqui estão todos os dados. Eu sempre acho muito interessante colocar todas as informações que o exercício dá. Isso facilita muito na hora de estar resolvendo ele, né? Bom, a gente sabe que o montante, então, vai ser igual ao capital inicial mais os juros. O capital inicial a gente já tem, que é R$ 600. O juro, vamos calcular. Dá para fazer mês a mês, como a gente viu na nossa aula passada, mas fica mais fácil a gente utilizar a fórmula e é mais rápido também, né? Os juros vai ser igual, então, ao capital inicial vezes a taxa de juros, já em decimal, né? Não podemos esquecer disso, vezes o tempo, ok? Então, substituindo os valores, juros vai ser igual a 600 vezes a taxa lá em decimal, 0,03, vezes 6, que é o tempo. Uma coisa importante, gente, que a gente tem que sempre observar é, ó, a taxa de juros está ao mês, o tempo está em meses, então está coerente. Se, por exemplo, a taxa de juros estivesse em ano e o tempo em meses, a gente teria que deixar na mesma unidade de tempo aí, ok? Fazendo esta multiplicação, 600 vezes 0,03 vezes 6, vamos encontrar o valor de 108. Então, esse aqui é o valor do juro, né? Mas eu quero saber qual é o montante. Vamos substituir aqui, então, ó. O montante vai ser igual ao nosso capital inicial, que nós já tínhamos verificado, que é R$ 600, mais esse valor que acabamos de encontrar, que é o juro, R$ 108. Então, no final de 6 meses, a Júlia vai estar recebendo aí um valor de R$ 708. Tá ok? Os R$ 600 inicial que ela já tinha aplicado, mais os R$ 108 que renderam de juros ao longo desses 6 meses. Perfeitinho, perfeitinho. Na sequência, a gente pedia para ser resolvido o exercício de número 3. Era um exercício bem interessante também, né? Onde nos vemos aí comprando um carro. Nossa vida, se Deus quiser, todo mundo compra um carro aí um dia, né? Bom, então, o texto dizia o seguinte: Paulo, olha só eu? Não, é outro, né? Comprou um carro por R$ 45.000. Então, o capital inicial do investimento do carro aí, teoricamente seria R$ 45.000. Mas o texto continua dizendo mais algumas coisas, né? No ato da compra, ele deu uma entrada de 18 mil. Quer dizer que desses 45, ele já pagou R$ 18.000. Então, na verdade, o capital inicial onde nós vamos realizar todo o trabalho vai ser de 45 mil menos 18, que vai dar R$ 27.000. Então, vai ser este o valor do capital inicial, ok, gente? Continuando o texto, o restante, que são esses R$ 27.000, vai pagar depois de 3 meses. Então, o nosso tempo é de 3 meses
Vamos continuar. Com uma taxa de juros de 4%. Então, o nosso I é de 4%. Em que tempo está? Ao mês. Então, já está correto. O tempo está em mês e a taxa também está em mês. Deixando isso aqui em decimal, só dividir 4 por 100, vamos encontrar 0,04 ao mês, então. E aí, pensando que os juros também, o sistema de juros é juros simples, ele está dizendo aqui, juros simples, qual a quantidade que Paulo pagará no final dos 3 meses? Então, qual vai ser o montante? E aí, a gente cai na mesma regrinha lá, a fórmula do exercício anterior. O montante vai ser capital inicial mais os juros. Lembrando que o capital inicial não serão os 45 mil, já que ele deu 18 mil de entrada. Vai ser só, né, bastante dinheiro, vão ser aí os 27 mil reais. Como ele está trabalhando em juros simples, a gente vai utilizar aquela mesma formulinha lá. Juro é igual a capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Os juros, então, vai ser igual a 27 mil vezes a taxa em decimal, 0,04, vezes o tempo que era de 3 meses. O tempo e a taxa já estão em meses, está tudo certo então. Fazendo este cálculo, nós encontramos que o juro vai ser de R$ 3.240, ok? Mas esse é só os juros, eu quero saber o total. Então a gente vem aqui para o montante, que fica igual àquele capital inicial, 27 mil, né, que era os 45 mil menos os 18 da entrada, mais o valor do juro, 32.240. Então, qual a quantia Paulo deve pagar ao final dos 3 meses? Se a gente pensar aqui, somente aqui, nós estaríamos pagando o total de 30.240 reais. Ok? Agora, se a gente pensar no valor total do carro que o Paulo pagou aí, vão ficar os 45 mil mais. Esse aqui, então, é o que ele pagou só referente aos 27 mil e mais os juros. Se a gente pensar no total do carro, que ele já tinha dado aquela entrada, então fica 45 mil mais 3.240, que daria, então, 48.240 reais, ok? Belezinha, belezinha? Feito isso, vamos ao exercício de número 4. Acho que cabe aqui. 4. Vamos ver o enunciado. Dívidas apuradas pelo Poder Judiciário recebem um juro de mora de 1% ao mês. Então já vamos colocar essa informação aí. Isso aqui é a nossa taxa, é o I. 1% ao mês. Deixando em decimal, vai ficar 0,01, ok? 1% ao mês. Continuando, juros simples. Então, nosso sistema aí é de juros simples. Mas atualização monetária. Lucas ganhou uma ação no Poder Judiciário de 5 mil reais, valor já atualizado monetariamente. Então, ele ganhou uma ação e tem um capital inicial aí de 5 mil reais. Ok? Se ele fosse receber hoje, ele receberia os 5 mil reais. Mas não é isso que acontece, ó. E vai receber depois de 2 anos. Então o tempo é de 2 anos. Belezinha, belezinha? Qual o valor monetário que Lucas receberá? O montante aí que o Lucas receberá no final desses 2 anos. Então aqui a gente tem aquele primeiro detalhe a ser tomado uma atenção. Nosso juros está ao mês e nosso tempo está em anos. Então eu preciso transformar um dos dois na mesma unidade. Aqui fica mais fácil a gente transformar o anos em meses. Aqui daria para fazer também, era só dividir isso aqui por 12, a gente estaria com o valor no ano, né? Na verdade, multiplicar por 12, estaríamos com o valor no ano. E fica mais fácil aqui, ó. Porque a gente sabe que 2 anos vão ter 24 meses, ok? Fica mais fácil aqui. E aí a gente faz o cálculo. Para saber o montante, vai ser igual ao capital inicial mais os juros. Para descobrir os juros, capital inicial vezes a taxa vezes o tempo.
Então, o nosso juro fica 5.000 vezes 0,01 vezes 24, que é aquele tempo já em meses. Tá? Então, o único detalhe que se tinha nesse exercício era esse, tomar cuidado com a questão que a taxa está ao mês e o tempo estava ao ano, então não poderia fazer o cálculo desta forma, tem que deixar na mesma unidade de tempo. Fazendo esta multiplicação, então, de 5.000 vezes 0,01 vezes 24, encontramos que o juro será de R$ 1.200 ao final de todo este prazo. O montante, por sua vez, vai ser igual ao capital inicial, 5.000, mais o juro, 1.200. E aí a gente vai encontrar que no final deste tempo, no final desses 2 anos, o Lucas vai receber aí 6.200 reais, ok? Perfeitinho, perfeitinho. Vamos pro próximo, então. O próximo é o exercício de número 5. O exercício número 5 diz o seguinte: Lília aplicou R$ 1.500 a juros compostos. Então, nosso capital inicial aqui é de R$ 1.500, só que agora a gente está com um sistema de juros compostos. Vou colocar como JC para abreviar, ok? De 3% ao mês. Então, nossa taxa de juros é de 3% ao mês. Deixando em decimal já, 3 dividido por 100, 0,03, ok? E aí o tempo é de 1 ano. O que tem que tomar cuidado aqui então? Vocês já perceberam, né? O juros está em mês e o tempo está em ano. Então, 1 ano equivale a 12 meses. Perfeito? Qual é o montante que ela vai receber ao final deste período? Então, ele quer saber o montante. Daria para fazer mês a mês também, sempre aplicando sobre o mês anterior, como nós vimos na aula passada, mas se a gente usar a formulinha dos juros compostos, a gente já sai com um montante de cara. Então, o montante era igual ao capital inicial vezes 1 mais a minha taxa de juros, e tudo isso elevado ao tempo, ok? Então, o meu montante vai ser igual ao capital inicial, 1.500. Não é a banda não, hein, gente? Procuramos independência. Não é essa, não. Mais a minha taxa de juros, 0,03, e tudo isso elevado ao tempo de 12 meses. Então, aqui fica legal a gente usar a calculadora, né? Porque você vai ficar fazendo essa somatória aqui, ó, do que está dentro do parênteses, vai ficar 1,03 elevado à 12ª potência. Então, fazendo a mão, dá, mas vai dar um trabalhinho considerável também. No final, a gente vai achar que então, que o montante é igual a 1.500 vezes... Aqui eu arredondei este número, gente, porque ele dá um número com várias casas após a vírgula aí. Eu coloquei como 1,4258. 1,4258. Fazendo a multiplicação, a gente acha que o montante é de aproximadamente R$ 2.138,64. Então, este será o valor que Júlia receberá após este 1 ano de aplicação, ok? Continuando, exercício de número 7, para a gente brincar um pouco. Mais um pouco, né? Pela lógica, deve ser mais um de juros compostos, né? Fabiana fez um empréstimo de R$ 4.500. Eita, tadinha da Fabiana, tá sem dinheiro, tá fazendo empréstimo, tá que nem nós, quebrado, né? R$ 4.500. A juros compostos, então o sistema também é de juros compostos, sistema de juros com uma taxa de 1%. Taxa, então, 1% ao que? Ao mês, ao ano? Deixa eu ver. Ao ano. Então, ao ano. Isso em decimal fica 0,01. Dividido por 100 vai dar 0,01. Para pagar no final de 6 meses. Olha o tempo aqui. 6
meses. Então, mais uma vez, vocês já devem ter percebido que o juro está em ano e aqui está em meses, 6 meses. O tempo está em meses. Mas a gente sabe que 6 meses equivale a meio ano, ok? Então já vamos deixar aqui para facilitar a nossa vida. E aí ele traz uma série de alternativas, né? Qual dos valores abaixo mais se aproxima do montante pago ao final deste período? Então vamos fazer o cálculo e ver qual dos valores que vai corresponder. A gente sabe que o montante então vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros e tudo isso elevado ao tempo. Então o meu montante vai ser igual ao capital inicial, 4.500, vezes 1 mais 0,01 e isso elevado a meio, né? Meu montante, então, vai ser igual a 4.500 vezes, fazendo a somatória, 1,01 elevado a meio. Meu montante fica 4.500 vezes 1,004987. Esse valor eu também aproximei, o número também tinha muito mais casas decimais do que isso, né? Por isso ele coloca valor aproximado. Depende de quantas casas decimais você utilizar após a vírgula. Fazendo a multiplicação, a gente encontra um valor aproximado aí também de 4.522,44 centavos. E isso, observando as alternativas, corresponde lá à alternativa C do nosso problema, ok? Bom, e vamos ao último exercício desta lista, que é o exercício de número 8. Para uma aplicação de R$ 1.000, então agora é uma aplicação, não é empréstimo, menos mal, né? O rapaz está aplicando aí, alguém, né? Está aplicando R$ 1.000 com taxa de juros a 1% ao mês. Então, minha taxa de juros, vamos colocar aqui, 1% ao mês, corresponde lá, 1 dividido por 100, em decimal, 0,01, vamos deixar assim, num período de 12 meses. Então, tempo, 12 meses. Ufa, aqui a nossa taxa de juros já está em mês e o tempo já está em mês, não precisamos transformar nada, né? E aí ele pergunta, qual é a diferença entre os rendimentos obtidos, considerando o cálculo de juro composto e juros simples? Então a gente tem que descobrir o rendimento nos juros simples e o rendimento nos juros compostos, para depois verificar qual é a diferença entre os dois. Então vamos fazer os dois. Vamos começar pelo juros simples, tá? Juros simples é igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Para o juros simples, então, o capital inicial é R$ 1.000, são R$ 1.000, vezes a taxa de juros 0,01 vezes o tempo, que é de 12 meses. A gente vai encontrar aqui dentro dos juros simples, no sistema de juros simples, o valor de juro, só o juro, não o montante, vai ser de R$ 120, ok? Agora vamos fazer o cálculo para os juros compostos. Esse aqui foi para o juro simples. Vamos para o composto então. Para o composto, a gente sai com um montante, e aí a gente vai ter que verificar qual foi os juros depois. Então, o meu montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros, e tudo isso elevado ao tempo. Vou substituir aqui na frente, tá? Então, capital inicial é R$ 1.000, vezes 1 mais 0,01, tudo isso elevado ao tempo, que é 12. Então, daqui vai ficar 1.000 vezes 1,01 elevado à 12ª potência. Isso fica 1.000 vezes aproximadamente, novamente aí, né? Porque dá muitas casas decimais após a vírgula. Eu coloquei 4 aqui. E o meu montante, então, vai ser igual a R$ 1.126,82. Só que isso aqui é o montante. Se eu quero saber só os juros, como é que a gente fazia lá, né? Montante é igual a capital mais os juros. Eu sei o montante, acabei de calcular aqui, 1.126,82 centavos, é igual ao capital inicial, que eu também sei, que era 1.000,
mais os juros. Então eu preciso isolar esses juros. Como é que fica? Juros é igual a 1.126,82 menos 1.000. Então, meus juros para o sistema de juros compostos vai ser de R$ 126,82. Beleza. A pergunta da questão dizia qual é a diferença. A diferença, gente, é a subtração, então, do sistema de juros simples, o que a gente teve ali nos juros compostos, na verdade, que vai dar o maior valor, menos os juros que nós obtivemos lá no simples, tá? Então, no composto, quanto foi? R$ 126,82. E quanto foi lá no juros simples? 120. No final, então, nós temos que essa diferença será de R$ 6,82, ou seja, o rendimento lá em juros compostos vai me render R$ 6,82 a mais do que no sistema de juros simples, ok? Essa foi a nossa lista, então, a resolução da nossa lista para a questão de juros. Na sequência de nossas aulas, nós vamos entrar em questões de probabilidade e associação de probabilidade também, eventos dependentes e eventos independentes. E com isso a gente revisa um conteúdo de números fracionários, números inteiros, números racionais, que foi algo que a gente viu lá no começo do ano também. E vocês já vêm vendo todo este conteúdo ao longo de todo o ensino de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham acertado, caso não, que a explicação tenha sido esclarecedora e vocês tenham conseguido pegar este conteúdo agora. Até mais, turma!